Boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Estrela TV. Hoje é o nosso segundo programa do Raio X Político. Temos como convidado um ancião nacionalista angolano que dispensa apresentação. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado, gostaria de pedir a todos os telespectadores que nos acompanham, não esquecem de deixar o vosso like, partilha, deixem os comentários. E eu que falo para vocês, sou o João Vindo. O nosso convidado de hoje vai poder nos brindar com o tema centenário de Alva Ordem Roberto, aquele que foi o primeiro presidente da FENELA. O convidado é alguém que eu disse que é nacionalista angolano, foi o primeiro-ministro do interior no governo de transição, deputado da Assembleia Nacional, também já foi presidente da FENELA, foi companheiro de Alva Ordem Roberto mais de 60 anos. Ele atualmente foi intitulado, demos o título, ou foi dado o título aos militantes do seu partido de militante do primeiro grau da UPA FENELA. Trata-se do engenheiro Ngola Kabamba. Muito boa tarde, engenheiro Ngola Kabamba. Boa tarde, Silvino. Estamos a 6 dias do ano de 2023. Gostaria de saber, da parte do engenheiro, como é que passou a quadra festiva. Eu passei bem, graças a Deus. Paz e saúde. É o mais importante. O nosso tema de hoje é o centenário de Alva Ordem Roberto. Ordem Roberto, que nasceu aos 12 de janeiro de 1923 na província do Zaire, nesse caso em Banza, Congo. Ordem Roberto foi o primeiro presidente da FENELA e conduziu a luta de libertação de Angola. Ordem Roberto participou nas primeiras eleições de Angola em 1992, morreu em 2007, 2 de agosto de 2007. Engenheiro Ngola Kabamba, já se passou que se Ordem Roberto tivesse em vida, dentro de 6 dias estaríamos a comemorar 100 anos de sua vida. É verdade. Daqui a 6 dias vamos celebrar em todo o espaço nacional, de maneira patriótica, o centenário daquele que eu pessoalmente designei como homem 15 de março de 1961. É um acontecimento extraordinário e muitos terão a oportunidade de fazer testemunhos, depoimentos sobre a sua longa e brilhante carreira. Quem é Ordem Roberto na vida do engenheiro? Ordem Roberto na minha vida, isto é muito pessoal, era o meu professor e continua a ser o meu inspirador depois do seu passamento físico. É de dizer que Ordem Roberto é filho de Gracia de Aziwa Roberto e Joana Helena Lala Nekaka. Então, quanto tempo que o engenheiro Ngola Kabamba, sei que esteve há mais de 60 anos junto a trabalhar com Ordem Roberto. Conheceu o Ordem Roberto em que ano? Eu conheci o Ordem Roberto em 15 de abril de 1962, quando cheguei a Kinshasa, vindo de Luanda, passando por Cabinda. Fiquei com ele de abril de 62 até novembro de 63, quando beneficiei de uma bolsa de estudos e fui para a Jugoslávia, onde fiquei quase 7 anos, sempre ligado
ao partido e à Aldo Roberto. Regressei e fiz 69, 70. E a partir daquela data, até a sua morte, nunca nos separamos. Só a morte nos separou. E qual foi o primeiro despacho do Ordem Roberto a fazer para o engenheiro Angola Capão? Ainda lembra-se? De nomeação? Bem, o primeiro despacho foi quando ele nomeou encarregado do interior e da segurança do GRAI, o Governo Revolucionário de Angola no exílio. Isso foi em fins de 1969. Eu tinha acabado de chegar da Jugoslávia. E naquela altura ele tinha operado uma remodelação no governo também que tinha sido criado não há muito tempo. E ele nomeou-me como encarregado do interior e da segurança. Portanto, foi o primeiro despacho oficial. De Ordem Roberto, isso em 1969. Fim de 69. Fim de 69. Quer dizer, o engenheiro vai a Kinshasa, onde conheceu o Ordem Roberto. Já ouvia falar do Ordem Roberto, só não conhecia pessoalmente. Evidentemente, eu de 58 a 62 militei na célula histórica do Sabizanga, em Luanda, da UPA. Portanto, ouvia falar do Ordem Roberto, via suas fotografias, mas não o conhecia fisicamente. Conheci-o fisicamente em 15 de abril de 1962, em casa de seus pais, em Kinshasa, na rua Itaga, número 56, zona de Kinshasa. 15 de abril já tinha tido o acontecimento do 15 de março. Já, um ano depois, 15 de março ocorreu em 61 e eu chego em 62. Portanto, eu chego alguns dias depois da criação da FNLA, que ocorreu em 27 de março de 1962. Eu chego em abril, 15 de abril. Ainda encontro a FNLA fresquinha. E como é que o Ordem Roberto entra na UPA? Segundo algumas investigações, o sonho do Ordem Roberto era de ser jogador. O Ordem Roberto, muitos não conhecem bem a sua história. Eu, no quadro da celebração do centenário, também alinhavei algumas linhas, fiz um resumo da longa e rica trajetória política e social de Álvaro Ordem Roberto. Ordem Roberto foi funcionário, foi membro da função pública do Congo belga, tempo colonial, trabalhou como funcionário no gabinete do governador da província oriental do Congo, uma das províncias do Congo. Ordem Roberto foi um técnico de seguros e resseguros. Mas não cortando o engenheiro, o Ordem Roberto como funcionário público era da Bélgica, nesse caso, mas no Ministério das Finanças. Não, fez lá 8 anos. Não, ele trabalhou no gabinete do governador de uma das províncias do Congo belga, que era a província oriental, que tinha como capital Stalinville, hoje Kisangani. Okay. Ordem Roberto era técnico de seguros. Era um exímio contabilista, trabalhou numa grande casa comercial, na época em Kinshasa, a Casa Nogueira, e aí ainda teve tempo de praticar desporto. Ordem Roberto era um pugilista e um exímio jogador de futebol. Jogou no Vita Clube de Kinshasa e na seleção dos naturais do Congo, naquela época. Era um jogador extraordinário e os seus colegas apelidaram de Manhol e Mundelendombe. Portanto, foi um desportista.
foi um funcionário antes de ingressar na política. Portanto, Olden Roberto não era um homem sem profissão. Tinha várias qualificações profissionais. E como é que ele deixa o mundo do desporto, abandona o ministério e entra para a política? Bem, Olden Roberto já participava de algumas ações clandestinas a partir dos anos 50. Mas em 1954, quando um conjunto de nacionalistas angolanos cria a União das Populações do Norte de Angola, Olden Roberto figurava entre os principais dirigentes da UPNA. Portanto, a partir de 54, Olden era um grande ativista político. E a partir daquele momento começa a sua carreira política, em termos práticos, mas ainda de maneira clandestina, evidentemente. Quem o mobilizou? É o tio mesmo? O mentor político de Olden Roberto foi o seu tio materno, Manuel Sidney Barros Necaca, que foi conselheiro do rei do Congo, Dom Pedro VII, que foi também um excelente funcionário, um grande contabilista. Aliás, é pela influência e através do seu tio que ele entra na Casa Nogueira, também como contabilista. Portanto, Barros Necaca foi o verdadeiro mentor político de Olden Roberto, que é seu sobrinho materno, filho da sua irmã mais velha, que era a senhora Joana Lava Necaca, filha do lendário reverendo Miguel Necaca, da BMS, na província do Zaire. É de saber que começou-se com a UPNA, que é a União dos Povos do Norte de Angola. Depois surgiu a UPA, União do Povo de Angola, e em 1954 que surge. Não, a UPA é que surge em 1954. A UPNA A UPNA é de 54. 54. A UPA é mais tarde, É em 58, 18 de novembro. precisamente. O Olden Roberto é um dos mentores desta cicla. Evidentemente, o Olden Roberto é um dos fundadores, ou eu diria melhor, um dos que reformulou o partido, que passou da UPNA para a UPA. Isso onde é que se dá? Quando o Olden Roberto, em busca de apoios diplomáticos para o novo partido que tinha sido criado, empreendeu uma longa viagem que o levou até o Ghana, passando por Brazzaville, os Camarões, e aterrou em Accra, onde participou da primeira conferência dos povos africanos. É durante essa conferência que ele faz um encontro extraordinário. É nesta conferência onde se encontra com Frantz Fanon. Frank Fanon. Frantz Fanon aconselhou a Olden Roberto para retirar a palavra Norte de Angola. Então adotou-se a designação de União das Populações de Angola. Foi a conselho de Frantz Fanon, também de Kwame Nkrumah e Sékou Touré, que Olden Roberto modificou a designação do partido, da UPNA para a UPA. Ele estava em Accra, porque ele vai para Accra como emissário da UPNA. Só de regresso, em 1960, já trazia aquela sigla da UPA, e que ele foi eleito presidente da UPA. Parece mentira, mas já naquela época foi um pleito eleitoral
transparente e democrático, Houve quantos candidatos? para o qual concorreram 2 candidatos, ele e o seu tio, Manuel Cine Barros Necaca. E ele só ganhou por 1 voto. Mas depois daí, o seu tio, segundo a história, abandonou. Não, o seu tio... Daí estão aí a rivalidade entre o tio e o sobrinho. Sobre isso há muita especulação. Ok. Mas quando eu cheguei a Kinshasa, em 1962, digo bem que tive a sorte de ir trabalhar com o tio dele, no SARA, Serviço de Assistência aos Refugiados de Angola, de que ele era o diretor. E naquela altura... Nesse caso, o senhor Barros Necaca. Naquela altura havia um surto de varicela. Então o governo do Congo ordenou que os refugiados fossem vacinados. E o partido recrutou um conjunto de jovens para ajudar o Dr. Barros a organizar as fichas, os cartões de vacinação. Ele estava muito curioso de saber quem eu era, como é que eu saí de Luanda, como é que eu participava em Luanda nas ações clandestinas da UPA. E eu estava interessado em saber quem ele era realmente. Só ouvia falar do nome. Isso já em que ano? Isso em 62. Em 62. Ele foi-me contando a história de tudo quanto se passou. Não houve nenhuma rivalidade assim aguda. É mentira. É especulação. Evidentemente, naquela altura, o Barros Necaca tinha uma projeção muito forte. Era a cabeça do partido. Ainda também era jovem. Mas o Oldan Roberto já tinha outros atributos. Depois da sua passagem para o Ghana e para as Nações Unidas, quando ele regressa em 60, já trazia uma outra bagagem. E o partido entendeu confiar no partido a um elemento mais jovem, mais dinâmico e que já tinha uma projeção internacional. E passam por uma eleição que muita gente não sabe. Os que sabem não dizem isso. Houve uma verdadeira eleição, já naquele tempo. E o Oldan Roberto só ganhou por 1 voto. E o tio continuou a trabalhar no SAR como médico. O tio era um assistente médico, mas tinha a capacidade de um médico. Caro telespectador, de hoje em diante conseguimos entender a verdadeira história que Barros Necaca e Oldan Roberto nunca tiveram a então rivalidade, conforme temos dito, e o Barros Necaca, tio de Oldan Roberto, nunca abandonou o partido até a sua morte. E, afinal de contas, Oldan Roberto ganhou mesmo por via da eleição. Não esquecem de colocar o gosto, partilhem, deixem o vosso like, só desta forma que o nosso programa vai ganhar mais visibilidade e credibilidade. Engenheiro, neste período, por que o tio de Oldan Roberto não, por ser o PLAR naquela altura, não avançou ao Ghana e avança o Oldan Roberto? Que daí é onde começa a projeção de Oldan Roberto como político. Eu posso afirmar que naquela altura a UPA já tinha homens sábios, como João Eduardo Pinoco, Francisco Borraio Lolendo, Frederico Deves, Antônio Vasco, João Rocha Nefuane, que estavam à procura do elemento mais jovem, com mais luzes. Não quer dizer que o Barros Necaca não tinha luzes, tinha. Mas quando o Oldan regressa do Ghana, passando pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas, ele trazia, como disse
uma outra bagagem, outros conhecimentos. Porque Golden, depois da Conferência dos Povos Africanos, empreendeu uma ação diplomática extraordinária. Fez vários conhecimentos. Conheceu uma boa parte dos líderes africanos que mais tarde se tornaram presidentes dos seus países, como Júlio Nyerere, Sékou Touré, Modibo Keïta, Kenneth Kaunda. Conheceu o Oliver Tambo da África do Sul, Semo Njoma, Líbia. Portanto, tinham ali um quadro, uma bagagem extraordinária e que fazia falta ao partido. E o partido optou. E por isso eu insisto que estava tão cerrado o jogo entre os dois. Barros Necaca tinha todo o seu peso histórico. O Golden trazia a habilidade de um diplomata com alguma experiência. Então, houve aquela eleição histórica que poucos conhecem e que poucos falam dela. Golden não arrancou a presidência da UPA ao seu tio. E depois da eleição, não houve, como muitos comentam, como muitos inventam, eu diria inventam, rivalidades. Eu encontrei eles bem unidos. Eu vivi no seio daquela família por muito tempo. Porque das informações que temos, o engenheiro Gola Kabango é cunhado de Eduardo Roberto. Evidentemente. E mais tarde casei-me, quando regressei da Jugoslávia, casei-me com a irmã dele. Isso em que ano? Fiz 69. No fim de 69, é já no período que o Eduardo Roberto nomeia o engenheiro Gola Kabango. Precisamente. E o Barros Necaca ainda estava ali junto de nós. Primeiro nomeou ou primeiro engenheiro? Não, primeiro nomeou. Depois é mais tarde é interessante, né? Sim, sim. Pois, e o Barros Necaca tornou-se meu sogro, porque era tio da minha mulher. E eu conheci bem a história. Fui me inteirando melhor da história. Isso também, quando o engenheiro estava trabalhando com o bairro Necaca e que explicava sobre a história, ainda não conhecia a filha? Não conhecia, a sobrinha, não conhecia. Ainda não conhecia. Então, nessa saída toda do Álvaro Ordem Roberto, qual foi o primeiro país africano a dar a mão? Praticamente foi depois do Congo, mas em termos clandestinos, evidentemente, foi o Ghana. Quando o Álvaro Roberto chegou ao Ghana, já o Ghana se tinha tornado independente. O Ghana estava independente. E foi o primeiro país a seguir, foi a Guiné-Conakry, essa cultura. E qual foi o primeiro país a dar armas? O primeiro país a dar armas foi a Tunísia. A Tunísia foi o primeiro país africano a dar armas à FNLA. Que pouco se fala, caros telespectadores. Não, a nos dizer que é a Cuba. Não, Cuba nunca mais. Cuba nunca deu nenhum armamento à FNLA. Nunca. Nunca teve relações com Cuba. O primeiro país foi a Tunísia da Bourguiba. E também a Tunísia que formou os primeiros tropas. A Tunísia não formou praticamente. A Tunísia facilitou a passagem de 22 elementos que o Álvaro Roberto selecionou para serem formados nos maquis da Frente de Libertação da Argélia, que tinha uma base, a base de Gardimão, ao longo da fronteira com a Tunísia. É a Tunísia que facilita a passagem desses homens para os maquis da FLN, Frente de Libertação Nacional da Argélia. Mas voltando ainda no assunto do Vejo Necaca, naquela altura os portugueses já estavam em Angola, já havia a PIDE. O Vejo Necaca não saiu
Será não é por causa da dimensão política que havia e que precisava-se de alguém com menos conhecido que era para sair de Angola? É assim que pensaram no José Roberto? Eu agora aproveito essa oportunidade para falar um pouco mais do Manuel Sidney Barros Necaca. Barros Necaca, em 1954, depois da formação do UPA, a pretexto de renovar o seu bilhete de identidade, naquela altura ele era civilado, segundo o Estatuto dos Portugueses. Ele veio a Luanda para renovar o seu bilhete de identidade. E foi quando que ele aproveitou para criar as sementes das futuras células clandestinas da UPA, que surgiram primeiro em 1957, na Ilha do Cabo, coordenada pelo Cónigo Manuel das Neves. A segunda foi criada no atual município de São Bizarro, da qual eu fiz parte, em 1958. E a terceira surgiu no Lubito, na Canata, em 1951. Então o Jorge Valentim. Onde o Jorge Valentim foi membro. O pai do Chipenda, que já faleceu, foi membro. O senhor Adão Capilão não foi nosso membro, foi também. E o pai de João Lourenço também militou na célula? Evidentemente. Embora hoje há toda uma confusão, as pessoas ficam nervosas quando se fala disso, mas isso é história. Ele foi militante da UPA. Ele foi preso por causa da UPA, coisa que foi desterrado por Lubito. Portanto, o Barros Necaca era muito ativo. E tinha, naquela altura, uma grande bagagem. Era um excelente enfermeiro. Ele tinha feito um estágio de 1 ano em Portugal. Primeiro foi para o sul de Angola, na missão do Donde, e de lá foi para Portugal. Também tinha uma boa bagagem. Mas o Roberto, mais jovem, já tinha ali uns laços com os futuros líderes do Congo e com outras personalidades. Então o partido optou por escolher um indivíduo mais jovem para mandar para o exterior. E foi assim que aconteceu. Portanto, ele fez uma aposta. Ok. Então, continuando, o Ordem Roberto se encontra com Frank Fanon. Frank Fanon aconselhou que hoje já não estamos para libertar reinos, mas sim nações. Podemos considerar que Frank Fanon foi um dos mestres, guia do Ordem Roberto? Eu não diria guia, mas foi um dos conselheiros. Sim. E o hino? O Frank Fanon ajudou o Ordem Roberto a desenhar a bandeira e o hino e a marcha. O hino foi fundamentalmente composto por Jonas Malheiro Savimbi, que era secretário-geral da UPA. Esse hino nós cantávamos inicialmente em umbundo. Mesmo sem compreender, cantávamos em umbundo. E o Ordem Roberto traduziu para português e acrescentou algumas partes do hino. Por razão pela qual o hino da FENELA com o hino da UNITA não tem muita diferença. Olha, aí outro pormenor, o Savimbi foi o principal compositor do atual hino. Não tenhamos vergonha de afirmar isso. Quem afirma é o histórico Ngola Cabang, sem vergonha. A marcha é uma composição exclusiva de Álvaro Ordem Roberto. Ordem Roberto era um bom corista da Igreja Batista. E o irmão dele, falecido Dr. Sebastião Roberto,
tocava órgão. E eles dois fizeram a marcha na FNL. Esta é a história do hino e da marcha. O resto é mentira, é conversa. Bom, tocando no nome do Dr. Jonas Savimbi, como é que o Jonas Savimbi entra nas fileiras da UPA? Já encontra o engenheiro Ngola Kabango como ministro do interior do GRAI? Não. Eu já encontro Jonas Savimbi da UPA. Ah, o engenheiro é que encontra... Pô, eu chego em 15 de abril de 62. Savimbi engenheiro da UPA desde 1960. Ok. Sai de Portugal como estudante, fica na Suíça e começa os contatos com o Ordem Roberto. Mas, segundo algumas investigações, o Ordem Roberto foi ter com ele lá onde o Jonas Savimbi esteve, na Suíça. Na Suíça. Mas ele disse que ele não aceitou, disse que é marxista. Não, o Savimbi tinha acabado de chegar a Portugal, como jovem, evidentemente. Ele seguia a situação, tinha informações da existência da UPA, e mais tarde do MPLA. Evidentemente que queria ter mais informações. É normalíssimo. Mas foi conversando com o Dr. Roberto e mais tarde aderiu à UPA, onde assumiu as funções de secretário-geral. Savimbi foi secretário-geral da União das Populações de Angola. E mais tarde, quando se formou a FNLA, ele assumiu as funções no quadro do governo, que a FNLA criou o GRAI, as funções de ministro dos negócios estrangeiros. Em que quem era o presidente? Era o Ordem Roberto. O primeiro presidente do GRAI? Da FNLA. Era o Ordem na Roberto. Junção da UPA e PDA. O Ordem não era só o primeiro-ministro? Não, o Ordem era o presidente da FNLA, que era a frente, que depois criou um braço diplomático, criou um governo que tinha por tarefa fundamental angariar apoios diplomáticos, financeiros e armamento. E esse governo... O David de Livramento. Esse governo tinha um primeiro-ministro, que era o Ordem Roberto, e um primeiro vice-ministro, que era o Emanuel Kunzika, que também era o vice-presidente da FNLA. E o Savimbi, no seio desse governo, era o ministro dos negócios estrangeiros. O Savimbi foi um brilhante diplomata. Qual foi a primeira visita que o Ordem Roberto fez com o Savimbi? Bem, agora é difícil, já não me recordo bem, mas foi logo a seguir a formação do GRAI, em 5 de abril de 62, eles começaram a viajar. Fizeram várias visitas no exterior. Franco Fanon, além de participar... Porque te perguntou-me quem foi David Livramento. Sim, David Livramento. Também aqui é uma certa confusão. Foi o presidente da Comissão Nacional da FNLA. A FNLA, quando foi criada, teve uma Comissão Nacional, que era uma espécie de comitê central do Parlamento, e uma comissão executiva. Que o presidente dessa comissão executiva era o Ordem Roberto e o vice-presidente o Emanuel Kunzika. O Livramento era o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, que infelizmente morreu muito cedo. Se for os dias de hoje, poderíamos dizer que, como está o Presidente da República e o Presidente da Assembleia. Ora, nem mais. Mais ou menos isso. Então, caros telespectadores, a explicação é o seguinte: o exemplo que aqui podemos dar é de que o David Livramento era um exemplo mais fácil que eu poderia ajudar aí os nossos jovens, como atualmente a presidente da Assembleia Nacional, e Ordem Roberto como o atual presidente
da República. É mais ou menos o exemplo. E para aqueles que são do partido, do engenheiro Ngola Kabango, é como uma espécie do Comitê Central, Ora, nem mais. o Biro Político e temos aí o Secretariado Nacional. Bom, estamos já em 1962, né? 62. Surge a FNLA. Onde surge a FNLA e Ordem Roberto traz o Savimbi como secretário-geral, ministro do interior, Não, dos negócios estrangeiros. negócio estrangeiro Do GRAI, do GRAI. Governo Revolucionário de Angola no exílio. O Savimbi no GRAI era considerado como filho do povo, isso é verdade? Não, o Savimbi era muito popular. Que ninguém lhe diga o contrário. Será que é por isso que o Ordem Roberto o nomeou? Bem, sabe que em política não se nomeia por se nomear. Mas é um movimento de libertação, tínhamos que ter o apoio do povo e o Savimbi era um elemento do povo. Era uma família muito conhecida no sul de Angola, né? E era muito popular. Naquela altura, Savimbi era muito popular. E era um diplomata brilhante já naquela altura. Bom, depois disso, estamos com a luta de libertação nacional, a guerra que já não parava um ano após, que começou em 61 até 74 de 1974, até 1974, correto, que houve o acordo de Alvor. Não, a luta durou 14 anos. 14 anos. E em 14 de outubro de 1974, a bordo do navio de recreio do Mobutu, ancorado na Baía de Kinshasa, do Rio Zaire, realizou-se um encontro entre uma delegação portuguesa e da FNLA. A delegação portuguesa era chefiada pelo general Fontes Pereira de Melo e da FNLA por Olga Roberto. E aí assinou-se um acordo de cessação de hostilidade. Era praticamente o fim da guerra. Alvor surge mais tarde. Já surge depois da cimeira de Mombasa, em janeiro de 75, e Alvor foi a cimeira que se realizou de 10 a 15 de janeiro de 1975, onde se assinou o famoso histórico acordo de Alvor. Telespectador, por curiosidade, o engenheiro Ngola Kabango esteve nesta mesa do acordo de Alvor. Eu estive não só em Alvor, mas estive na primeira cimeira que reuniu os três movimentos, FNLA, UNITA, MPLA, em Mombasa. Depois vamos colocar a imagem do engenheiro Ngola Kabango nesta cimeira em 1974. Não, 75. Em 1975. Mombasa é uma cidade portuária da República do Quênia. Foi aí onde nós aprovamos uma plataforma para a independência. E aqui, só por uma questão de precisão histórica, a base dessa plataforma foi elaborada pela FNLA. Engenheiro, nesta altura, hoje, atualmente, os políticos dizem o cinturão, o presidente tal, o cinturão dele é este. O engenheiro Ngola Kabango, em 1975, já fazia parte do cinturão de Álvaro de Roberto. Evidentemente, era um dos dirigentes mais próximos do Álvaro Roberto. Como cunhado e conselheiro também. Não, isso é quando cunhado, isso foi... Na parte social isso surge. Mas como dirigente, um dos mais próximos, era o Juninho Duarte Pinoque,
Henrique Valente, Angola Cabango, Samuel Abrigado. Nós éramos os principais companheiros de luta, quer dizer, em termos de direção da FNLA. Isto é inegável, isto é histórico, né? Sempre a história. Bom, e depois desse período, a FNLA, o governo de Maputo, ficou de costa virada com a FNLA. Escorraçou o partido de Kinshasa. Sim. Como é que foi aquele momento? Bem, uma vez que o engenheiro esteve com ordem, Roberto? Depois surgiram algumas convulsões e tudo isso, e Mobutu teve as suas razões. Hoje não seja o momento de dirmos o fundo disso. Numa outra ocasião, Mobutu decidiu expulsar Walter Roberto de Kinshasa, congelou as nossas atividades e nós resistimos. Uma parte dos dirigentes foi para os Estados Unidos, eu fiquei em Kinshasa. Continuamos a contactar, o Walter Roberto foi para a França, há um tempo, durante muito tempo. Eu continuei a dirigir clandestinamente a FNLA da República do Congo, coordenando as ações no interior da Angola. Resistimos e, finalmente, em 1991, que essas condições, regressamos oficialmente a Angola. Sempre juntos. O engenheiro veio com ordem, Roberto? Sim, na comitiva dele. Desembarcamos aqui em 31 de agosto de 1991. Mas antes, em 1974, ainda no acordo de Alvor, saiu que os três movimentos, na altura não se falava de partido, mas sim de movimento de libertação nacional, é que cada movimento poderia governar 3 meses. E depois de 3 meses, depois de 3 meses poderia ir a uma eleição e o que ganhasse trabalharia com os outros. Não, é uma pequena precisão histórica. Depois da Cimeira de Mombasa, onde elaboramos uma plataforma de independência, fomos ao Alvor negociar com a parte portuguesa, de 10 a 15 de janeiro de 1975. Assinou-se o acordo que, entre outros princípios ou bases, decidiu-se criar um governo de transição, que foi instalado no dia 31 de janeiro em Luanda, do qual eu fazia parte com as funções de ministro do Interior. E esse governo tinha à sua cabeça um colégio presidencial. Em vez de ter um só primeiro-ministro, tinha um colégio presidencial. Então decidiu-se que os 3 membros, que eram Johnny Eduardo Pinot pela FNLA, José Alberto Mbele, pela luta que já faleceu, e Lopo do Nascimento, que ainda está em vida, dirigiam esse governo rotativamente. Cada um dirigia durante 1 mês. E esse governo tinha como função fundamental preparar Angola à independência, passando por eleições livres e democráticas. Infelizmente, esse governo colapsou, fracassou, não houve nem eleições, eclodiu uma guerra civil. Depois, cada um proclamou onde esteve o dia 11 de novembro como data da independência da Angola. Esta aqui é a história. O nosso primeiro programa, tivemos como convidado o Dr. Lucas Benguinhonda, em que ele tocou nesse aspecto, e gostaríamos de saber da parte do engenheiro Angola Cabango, que o Dr. Lucas Benguinhonda dizia que na altura da independência, em 75, esteve com o engenheiro Angola Cabango na província do Luís. O engenheiro Angola Cabango como chefe
do ato, né? Que ergueu a bandeira do partido lá na província. Queríamos confirmar como história se é verdade. Efetivamente, estivemos juntos, é verdade, mas comecemos pelo princípio. Tinha sido acordado em Alvor, sob proposta de Álvaro Holder Roberto, fique bem claro que foi Álvaro Holder Roberto quem propôs a data de 11 de novembro de 1975 para a proclamação da independência da Angola. Essa data não trouxe problemas, sabendo que nos Estados Unidos é data de massacre? Não, houve um ligeiro debate, também a data do fim do armistiço, do fim da Segunda Guerra Mundial. Houve pela organização da parte do saudoso chinês, depois isso foi ultrapassado. E a data foi assim. Então, como Angola entrou numa guerra civil, cada um proclamou a independência onde ele estava. O MPLA proclamou um governo popular em Luanda, a UNITA proclamou sua data, 11 de novembro, no AMO, e nós no IS, a mando do presidente Álvaro Holder Roberto, organizando uma cerimônia às 0 horas, cerimônia que eu presidi, na qual estava presente o irmão Lucas Gomes. Mandei arriar a bandeira portuguesa, mandei dobrar e remeter a um cidadão português que estava também no ato, com o pedido especial de remetê-la à Embaixada de Portugal em Kinshasa. No lugar da bandeira portuguesa, como não tinha uma bandeira nacional, mandei hastear a bandeira da FNLA. Como não tínhamos um hino nacional, mandei entoar o hino da FNLA. Tudo foi feito com o devido respeito. Não se queimou a bandeira, como se comenta aí. Não se rasgou a bandeira portuguesa, é mentira. O português que levou essa bandeira chamava José Ferreira Lima. Era proprietário de uma grande fazenda de café no Uís e no Negás. E assim foi essa cerimônia. Bom, mas pequenina, mas linda e interessante. Foi dado a independência em 75 ao presidente Antônio Agostinho Neto. Para a FNLA, não acham que houve um erro, uma vez que tinham como preso o Rosa Coutinho e entregaram o Rosa Coutinho sem a independência? Não, isso ocorreu muito antes. Rosa Coutinho foi durante a Guerra de Libertação. Ele era comandante, capitão de fragata de um navio de guerra português. Ele estava a navegar nas águas do Rio Zai, entre ali Noque. E as nossas forças de guerrilha, comandadas pelo saudoso comandante João Guim, capturou esse navio, que fez fogo, e o navio não conseguiu continuar. Então eles capturaram o Rosa Coutinho, mais alguns, mas os mais destacados foram o Rosa Coutinho e um grande comandante do Estado, André Vemba. E o Rosa Coutinho foi entregue às autoridades congolesas, porque nós não tínhamos condições para guardá-lo, né, porque havia uma forte pressão do exército português que queria libertá-lo. A Rosa Coutinho guardou rancor disso. E mais tarde ele foi alto comissário em Angola. Favoreceu o MPLA. Bom, mas o engenheiro, como ministro do interior na altura, a sua tropa não trazia um relatório de que o que estava a acontecer? Porque não. O MPLA tão logo tomou posse, nesse caso conseguiu os 3 meses do seu mandato, correu-se com a FNLA e também com o MPLA, mas o ministro do interior? O ministro do interior não tinha
forças especiais. Comandava, em termos da polícia, mas não tinha forças militares. Nós tínhamos o ELNA no terreno. E já agora é importante dizer isso. As forças do ELNA, naquela altura, não combatiam fábulas, não havia fábula nenhuma, mesmo lá não tinha exército. Nós combatíamos as forças cubanas e as forças comunistas que estavam integradas no exército português. Combatíamos as forças internacionalistas. Esta é verdade, é história. Pode doer a muita gente, mas é verdade. Naquela altura, o MPLA não tinha forças militares que podiam fazer face ao ELN. Não tinha. Dos 3 movimentos, nós tínhamos o melhor exército, melhor formado. Mas fizemos face a toda uma brigada internacionalista. Né? E não simplesmente algumas forças do MPLA. Eram os fábulas, era mentira. Caros telespectadores, estamos quase ao fim da nossa entrevista. Que o nosso nacionalista e militante do primeiro grau da FENELA a nos brindar aquilo que é o centenário de Álvaro Ordem Roberto. Passamos o período em que Ordem Roberto entra no partido, nesse caso na UPNA, até a independência de Angola. Engenheiro Ngola Kabambo. A ordem sai, tão logo que a FENELA foi escorraçado pelo Mabutu, ele vai para a França, o engenheiro continua no Congo e em 91 vêm todos na mesma caravana. Mas antes de eu fazer essa pergunta, durante a luta de libertação, qual foi o momento que o Ordem Roberto decepcionou o engenheiro Ngola Kabambo? Como político. Eu, nos meus depoimentos históricos, procuro ser o mais sincero possível. Sabe, onde há homens, há sempre algumas divergências. Há sempre alguns desentendimentos. Mas durante o tempo que eu colaborei com o Ordem Roberto, eu não tive divergências de fundo, e vou ser mais preciso, divergências de princípios com ele. Alguns desentendimentos de forma de atuação, mas nunca de princípio. Os princípios é que valem, é que são a base de qualquer colaboração. Sempre estivemos no mesmo diapasão em termos de princípios, defendemos os mesmos ideais. Portanto, ele a mim nunca me decepcionou em termos de condução da luta. Houve um declínio, não por culpa dele, por culpa da conjuntura internacional. Por isso é que nós continuamos juntos até a sua morte, em 2 de agosto de 2007. Depois das eleições de 1991, Ordem Roberto abandonou, 92. Em 92, Ordem Roberto abandona novamente Angola. O engenheiro Ngola Kabambo ficou? Eu fiquei aqui e o Ordem sai por razões de saúde. Esteve durante 2 anos em França, mas sempre ligado ao partido. Não. Nesse tempo, o engenheiro Ngola Kabambo já como secretário-geral? Evidentemente, já. O engenheiro Ngola Kabambo sai com a nomeação de secretário-geral a partir de lá do Congo, não. Ou é nomeado em 91? Não. Em fins de 91, para podermos participar das eleições de 92, tivemos que inscrever oficialmente o partido junto do Tribunal Supremo. Então realizamos uma conferência nacional, em vez de um congresso. E é a partir dessa conferência nacional que eu fui nomeado primeiro como secretário permanente do Biro Político e mais tarde secretário-geral do partido.
Quem é o secretário permanente? Era uma designação, era o secretário permanente, mas depois o primeiro secretário era o secretário-geral, né, que dirigia o biro político, que dirigia o secretariado do partido. Não tinha aquela designação, secretário permanente do biro político. Eu fui o primeiro nomeado por ele, depois daquela conferência nacional. E mais tarde, elevado ao título de secretário-geral do partido. É assim que as coisas aconteceram. Chegou a ser secretário-geral do partido, também segundo vice-presidente e mais tarde presidente do partido, da FNLA. Então, Orde Roberto morre em sua casa, na casa Em casa dele? Sim, em casa dele. Ali no bairro Azul. No bairro Azul. Na presença do engenheiro Angola Cabão? E aqui é preciso sublinhar com uma certa força, porque há muita mentira em torno dessa questão, ou sobre esse assunto. O Zé Roberto estava a ser muito doente, isto é inegável. E por estar doente pediu-nos para realizar uma reunião do Biro Político em sua casa, para preparar o congresso que havia sido. Ele morre em plena reunião do Biro Político. Estava no seu quarto, assistido pelo já falecido doutor Mambela. Quando todos estavam presentes, ele sai do quarto para verificar se todos estavam presentes e começa a morrer na sala. E dali é levado ao quarto e acaba por falecer. Ele morre durante uma reunião do Biro Político que estava a preparar um congresso. Mas a reunião não havia começado ainda? Ainda não, estamos. Porque Claro. de algumas investigações que também a Estrela TV fez em alguns irmãos, o líder histórico da FNLA, quando chega na sala, pergunta pelo nome. Nesse caso, na altura, era a situação que o partido vivia, pergunta se o Lucas está presente. E disseram que não. É daí que também cai. Isso é verdade, engenheiro Angola? Bem, não foi assim, mas ele perguntou quando entrou. O irmão Lucas está aí? Disse, não, o irmão Lucas não está. Bem, ele olhou todos, depois sentiu-se mal, começou a vomitar na sala, depois levado para o seu quarto. Isso é verdade. Qual é a relação do engenheiro Angola Cabão com os sobrinhos? Os filhos do... De Ordem Roberto. Não são relações de parentesco, familiares, com qualquer família. Estamos na reta final da nossa entrevista. Peço a todos aqueles que nos acompanham que não esquecem de colocar o like, partilham, deixam os comentários. A pergunta é a última pergunta também que eu faço ao engenheiro Angola Cabão. Que mensagem deixa a FNLA sobre o centenário de Álvaro Roberto? Porque não estamos ouvindo nada. Faltam 6 dias para o centenário. E o que o partido pensa para a realização do centenário? Bem, eu agora aqui vou falar como militante de base. Eu sou um militante, sou membro do Comitê Central, do Biro Político do Partido, da atual direção. Também estou à espera que a direção divulgue um programa. Da sua última reunião do Comitê Central, saiu um comunicado final. Um dos pontos, o Comitê Central incumbia ao secretário do Biro Político para elaborar um conjunto de atividades em torno do centenário
do inesquecível líder histórico Olga Roberto Iema. Eu também estou como o jovem vindo, sem saber o que se passa. Até este momento que me encontro aqui, não tenho conhecimento de nenhum programa. E que mensagem deixa sobre o líder histórico da FNLA aos militantes, principalmente a nova... A mensagem que eu deixo como militante histórico da UPA-FNLA e antigo combatente maioral é que todos os militantes de Cabinda do Cunene devem envolver-se com calor, com fervor, na celebração do centenário do nosso timoneiro, agora espiritualmente. O Olga Roberto Iema é a nossa maior referência. Ele é a nossa referência. E devia ser para todos nós o nosso guia espiritual. Cada um lá onde estiver, no dia 12, escolher uma hora, um momento, devia observar um minuto de silêncio em memória de Álvaro Olga Roberto. É uma maneira de homenagear o nosso patrono. E ao povo, e ao governo de Angola? O governo de Angola dirige o país. Um país que tem um princípio. Olga Roberto conduziu vitoriosamente a luta de libertação de Angola até a independência. Por isso é que o chamam o homem do 15 de março de 1961 e o homem do 11 de novembro de 1975. Portanto, o governo deve ter uma palavrinha. Deve lembrar-se desse patriota no dia 12 de janeiro de 2023. É importante que o governo faça isso. Em gesto de homenagem, como tem feito para outros patriotas que também deram as suas vidas, a sua juventude para libertar Angola. O engenheiro achas que tem honrado a memória de Olga Roberto? Tanto os militantes e o Estado angolano, como deveria ser? Eu acho que não se tem feito a devida homenagem. Não se tem se dedicado o espaço que o Olga merece quando se conta a história da luta de libertação. Ainda muita paixão, ainda muita mentira, mas passados 62 anos, agora Angola vai a caminho de 48 anos de independência. Já é tempo de contarmos a história com rigor moral e intelectual, sem paixão. Significa dizer, falar a verdade, contar a verdade. No que me diz respeito, eu faço esse esforço. Quando conto a história, a luta, faço esse esforço para ser o mais sincero possível. E o Olga Roberto deve ter o seu lugar. Engenheiro Ngola Kabango, a Estrela TV agradece a presença do engenheiro Ngola Kabango. Esperamos o engenheiro mais vezes no nosso estúdio para poder nos brindar com temas que têm a ver com a história do país, a história da FNLA e outros debates. Chegamos ao fim do nosso segundo programa. A todos aqueles que nos acompanham, desejo boa tarde, um bom almoço e não esqueça de partilhar, colocar o gosto e comentarem o programa. Estamos juntos, daqui quem fala é o João Vindo. Muito obrigado. Mas o que interessa é a tua
a vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, democrática. Uma Angola verdadeiramente